Sabe aquela frase que a gente ouve tanto que ela quase perde a força? Vocês são o sal da terra? A gente logo pensa num tempero, né? Algo comum, ali na mesa. Mas e se essa frase não for só um elogio? E se for, na verdade, um manual de instruções? Um guia, antigo e muito profundo, sobre o nosso verdadeiro impacto no mundo? Pois é, o ponto é exatamente esse. A gente se acostumou tanto com essas palavras que o poder delas meio que sumiu. A gente ouve, balança a cabeça e segue a vida. Mas vamos fazer um exercício rápido. Tenta se imaginar não agora, mas uns 2000 anos atrás ouvindo isso pela primeira vez. A palavra sal não ia trazer a imagem de um saleiro para sua cabeça. Ia trazer algo, nossa, muito maior. Naquele mundo, sal não era um potinho barato no supermercado. Era literalmente a diferença entre viver e morrer. Era sinônimo de riqueza, de honra, de poder, chegava a ser chamado de ouro branco. Entender esse abismo gigantesco entre o que o sal era e o que é hoje é o nosso ponto de partida. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é tipo uma escavação arqueológica nessa metáfora, sabe? Camada por camada. A gente vai olhar o sal como o preservador, depois como o realçador, vamos investigar o valor dele como um ativo, a conexão surpreendente que ele tem com a luz, e no final a gente aterrissa tudo isso na nossa vida prática. Ok, primeira camada. A mais básica, a mais urgente no mundo antigo. A função do sal como um agente de preservação. Uma barreira literal contra a corrupção. Pensa só, um mundo sem geladeira. Imagina o calor do Oriente Médio. A carne, que era um item de luxo, estragava em poucas horas. E a única tecnologia que existia para impedir essa decomposição era o sal. Ele funcionava tirando a água, que é o que as bactérias precisam para destruir tudo. O sal era a diferença entre ter o que comer e passar fome. Ele era literalmente o que impedia a matéria de se corromper. E é aqui que a coisa fica fascinante. A gente faz a ponte do físico para o moral. Se o sal impede a comida de estragar, ser sal na sociedade significa ser essa barreira contra a degradação moral, a degradação ética. É uma ação, entende? Uma resistência ativa contra a fofoca que vai envenenando as relações, contra a desonestidade que corrói a confiança, contra o cinismo que deixa tudo amargo. É ser aquele elemento que freia a deterioração ao redor. Certo, a preservação garantia a sobrevivência. Era a base de tudo. Mas a vida é só não estragar? É claro que não. E é aqui que a metáfora ganha uma nova camada, uma dimensão incrível. O sal como intensificador. É a passagem de simplesmente sobreviver para, de fato, prosperar. A dieta daquela época era, na maior parte do tempo, bem monótona. Pão, grãos, alguns legumes, matava a fome, mas não tinha muita graça. O sal era a tecnologia que transformava a obrigação de comer no prazer de uma refeição. E aqui está o pulo do gato. O sal não cria um sabor novo do nada. Ele tem essa capacidade única de realçar, de puxar para fora o sabor que já está ali no alimento, só que está meio escondido, latente. E essa analogia, nossa, ela é brilhante para ilustrar um princípio básico. O sal, sozinho, trancado dentro do saleiro, não serve para absolutamente nada. O poder dele só se manifesta quando ele sai, quando ele se mistura, quando ele se dissolve e até desaparece no meio de outra coisa. A implicação social disso é gigantesca. Influência de verdade não acontece no isolamento, sabe? Não é sobre criar uma bolha perfeita. Acontece no engajamento, na mistura. Ser sal é entrar em contato com o mundo e, nessa interação, realçar o que existe de bom nos outros, nas situações, muitas vezes de um jeito que nem as próprias pessoas percebiam que estava ali. Chegamos na terceira camada. E essa, olha, talvez seja a mais chocante para nossa cabeça hoje em dia. O sal não era só útil, ele era valioso. Um ativo estratégico, quase uma moeda. A moeda do caráter. Na antiguidade, o sal era o tal do ouro branco. Impérios inteiros controlavam as minas de sal, as rotas comerciais por onde ele passavam eram vitais. A dificuldade para extrair e transportar fazia dele um artigo de luxo e, ao mesmo tempo, uma necessidade básica. E essa combinação o tornava imensamente poderoso. E agora, se prepara, porque esse fato aqui redefine tudo. A nossa palavra salário vem do latim salarium, e o que era o salarium? Era uma parte do pagamento que os soldados romanos recebiam especificamente para comprar sal. Era parte oficial da remuneração deles, tão vital quanto o próprio dinheiro. Então, ser o sal da terra não era só sobre ser bom, era sobre ser valioso, ser digno do seu pagamento. Isso muda completamente o peso da metáfora. E não era só o valor em dinheiro, tinha um valor simbólico que era profundíssimo. Na cultura do Oriente Médio,
Quando as pessoas dividiam uma refeição com sal, elas criavam um pacto de sal. Era um elo de lealdade sagrado inquebrável. E por quê? Porque o sal não estraga com o tempo. Então, um acordo selado com ele também não podia ser corrompido. Ser sal era ser alguém cuja palavra era uma garantia. Era ser sinônimo de confiança. Preservação, sabor, valor. Mas a frase original não para por aí. Ela tem uma continuação imediata. Logo depois de sal da terra vem luz do mundo. E é justamente na junção desses dois elementos que parecem tão opostos que a gente encontra o verdadeiro coração dessa lição, a dualidade da influência. Pensa em como cada um funciona. O sal, ele age por dentro. Ele precisa se misturar, se dissolver, sumir para poder transformar o caráter da comida. É uma ação interna, discreta, que ninguém vê acontecendo. Já a luz é o exato oposto. A função da luz é ser vista. Ela age por fora, de forma explícita, mostrando o ambiente, expondo o caminho. Simplesmente não existe luz secreta. Então a grande sacada é essa. Para ter uma influência completa, madura, é preciso ter os dois. O sal é a integridade silenciosa. É o caráter que aparece quando ninguém está olhando. A luz é o testemunho público. É a coragem de se posicionar de forma visível. E a verdadeira sabedoria não é escolher um ou outro, mas saber discernir qual situação pede a integridade discreta do sal e qual pede a coragem visível da luz. Certo, tudo isso é fascinante, é profundo, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Como é que isso se traduz para a nossa realidade? Para uma segunda-feira de manhã, uma reunião tensa, uma conversa difícil, vamos para a aplicação prática. Como ser um agente de preservação hoje em dia? Imagina a cena. A conversa vai para o lado da fofoca. A ação de sal é intervir. Com sutileza. Gente, a pessoa não está aqui para se defender. Que tal a gente mudar de assunto? No trabalho, é quando aparece aquele atalho meio desonesto e a pessoa sal é a que escolhe o caminho certo, mesmo que seja mais longo. É ser o anticorrosivo daquele ambiente. E como ser um realçador de sabor? Numa reunião de projeto, onde está todo mundo só listando o problema, a pessoa sal é quem fala: sim, isso tudo é desafio, mas já pararam para pensar na oportunidade incrível que a gente tem aqui? Ou, numa briga de família, é quem quebra o gelo lembrando de uma história boa que todo mundo viveu junto, realçando o bom sabor que ainda existe ali. Viver como um ativo, lembrar do ouro branco hoje, significa tratar cada pessoa com dignidade, reconhecendo o valor que ela tem. E honrar o pacto de sal é ser uma pessoa de palavra. Num mundo onde cancelar compromisso por mensagem virou normal, ser sal é ser aquela pessoa cujo sim significa de fato sim. E por fim, o discernimento na prática. Pensa nesse cenário. Um colega de trabalho é desrespeitado na frente de todo mundo numa reunião. A ação de sal seria ir falar com essa pessoa depois, em particular. Oferecer apoio, validar o que ela sentiu, fortalecer por dentro. Já a ação de luz seria ali na hora do desrespeito, interromper com educação e dizer, com licença, mas o ponto que ele estava trazendo é importante. É jogar luz na injustiça publicamente. Nenhuma das duas é melhor que a outra. A sabedoria está em saber qual ferramenta usar em cada momento. E assim, a gente partiu de um simples tempero e chegou num manual denso, complexo sobre resistência moral, influência positiva, dignidade humana e esse equilíbrio delicado entre agir na discrição e se posicionar publicamente. Uma metáfora de uma profundidade extraordinária. E para a gente terminar, fica a pergunta que essa análise toda nos deixa. Olhando para os desafios do nosso tempo, na nossa vida pessoal, profissional, na sociedade, o que o momento mais nos pede? A integridade silenciosa do sal que trabalha de dentro para fora, mudando a essência das coisas, ou a coragem visível da luz, que expõe um caminho para que todos possam ver?